Bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia, segundo ano, tudo bem com vocês? Professor Eliana Emerson na área. Olha, tô gravando aula hoje, tá? Porque não sei se a internet vai funcionar, então eu prefiro mandar o link para vocês para que vocês tenham mais facilidade para assistir, tá joia? Por isso que eu tô gravando. Na aula de hoje, eu vou corrigir aquelas atividades que eu passei ontem, tá? E faremos mais algumas falando sobre ângulos internos, centrais e excêntricos, né? Centrais, internos e excêntricos da circunferência. Ok? Vamos lá? Pega a sua apostila, por favor, página 97. Vamos corrigir aquelas atividades de ontem. Tá joia? Vamos lá para a lousa para a gente poder começar. Olha só. Na primeira atividade, a gente vai começar fazendo uma razão, tá? Ela diz o seguinte, atividade número 13. Se o perímetro de uma circunferência aumenta em uma unidade, a princípio, eu quero te lembrar que o perímetro de uma circunferência, o perímetro dela, é a borda da pizza. Lembra do cachupiri? Que a gente fala assim, ó, cachupiri. Esse aqui é o perímetro da circunferência, tá? Só que aí, no lugar da letrinha C, você pode escrever a letrinha P de perímetro sem problema nenhum. É o tamanho da circunferência, esse é o perímetro dela, somando toda a sua dimensão, sem problema nenhum, tá? Só uma questão de escrita, de nomenclatura aqui. Aí o que vai acontecer? O perímetro vai aumentar uma unidade. O que acontece com o raio da circunferência? Quer dizer, então, que aqui nessa fórmula, quando o perímetro aumentar uma unidade, né, aí vai ficar 2 vezes π vezes raio mais alguma coisa, porque o raio também vai mudar. Para o perímetro da circunferência mudar, o raio também tem que mudar. O perímetro aumentou 1, o raio aumentou alguma coisa que eu não sei. E é exatamente isso que a gente precisa fazer. Para resolver essa questão, eu vou te dar uma dica sensacional, você vai gostar. Olha só, em primeiro lugar, eu vou começar copiando, P mais 1 igual. Aqui esse 2π, ele está multiplicando tudo que tem dentro do parêntese. Então a gente vai fazer a distributiva, ó. 2π vezes r, 2πr. 2π vezes x mais 2πx, ok? Fiz a distributiva, até aqui tudo normal, né? Agora vem o segredo da questão. Olha só, aqui ó, o que é 2πr? Lembra lá do início que 2πr é igual a p? Ok? Eles não são iguais, esse lado não é igual a esse, olha lá embaixo. 2πr não é igual a p. Se os dois são iguais, eu posso simplesmente anular os dois lados. A minha equação continua balanceada. Eu tirei P de um lado e P do outro, sem problema nenhum. Aqui sobrou desse lado o 1 igual a 2πx. Eu preciso descobrir o valor de x, correto? Então esse 2π vai passar dividindo para baixo do 1. Então x é igual a 1 sobre 2π. Terminamos? Tranquilo demais, não é? De fazer, é bem facinho de fazer mesmo. Isso aqui é questão de Enem, tá, gente? Isso aqui é questão que fala de razão principalmente. A gente está trabalhando com razão aqui, só que ela foi apresentada de uma outra maneira, tá? Um lado cresceu, o que aconteceu com o outro? Ele também cresceu, e a gente descobriu exatamente isso. Isso aqui é uma razão, tá? Resposta correta, letra E. Tranquilo de fazer. Vamos para a próxima, questão número 15. A questão número 15 é uma rosácea. Antes da gente começar, eu vou tentar te mostrar o que está acontecendo aqui, tá joia? Em primeiro lugar, eu vou desenhar uma circunferência. Ok? Dentro dessa circunferência, eu vou desenhar um quadrado. Deixa eu ajustar esse quadrado para ele ficar bonitinho. Olha aí, ajustei o meu quadradinho. Agora, dentro desse quadrado, deixa eu marcar aqui ó, o ponto central da circunferência e do quadrado, certo? Ponto central aqui. Olha aí, agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dividir esse quadrado em 4 partes. 4 partes. Por que eu fiz isso, gente? Eu vou te mostrar assim, ó. Eu vou desenhar agora metade de um círculo, ó, metade. Ok? Metade. Vou desenhar do outro lado, metade. Ok? Entende que aqui tem uma circunferência inteira em verde, correto? Metade de um lado e metade do outro. É isso que eu quero que você perceba. Uma circunferência inteira. Agora eu vou desenhar outra circunferência. Metade em cima, metade embaixo.
Se você observar esse desenho meu, que não ficou tão bonitinho, né? Não ficou tão perfeito, você vai olhar para o livro e vai perceber as pétalas amarelas. Isso aqui é uma rosácea de 4 pétalas. O livro tem esse desenho. Por que eu fiz toda essa estrutura aqui? Eu queria que você percebesse que essa rosácea corresponde a 2 circunferências inteiras, perfeitas. Tá? Eu desenhei metade de um lado e do outro, depois em cima e embaixo. Então eu fiz 2 circunferências. Quer dizer, então, que somando esses riscos em verde, tem que dar exatamente 2 circunferências. Qual é a única informação que eu preciso para descobrir o tamanho, o perímetro da circunferência? Eu preciso do raio, correto? Então vamos lá na imagem e descobrir o tamanho do raio. Como que eu vou fazer isso? Um quadradinho desse, apenas um, ele tem 10 centímetros, ok? 10. Então eu vou pegar do centro até a borda do ponto amarelo. Você vai perceber que tem 1, 2, 3, só 2, só isso? Muito fácil assim? Nossa, não teve nem graça. O raio tem apenas 2 unidades? Poxa, assim eu fico triste demais. Não teve nem graça fazer a questãozinha. Só 2 unidades? Só 20 centímetros? Só isso? 20? Então tá bom. Então vamos pensar o seguinte. Para calcular isso aqui em centímetros, né? Eu tenho que descobrir aqui o tamanho dessa área, dessa risquinho amarelo. Então, a fórmula 2 vezes π vezes 20, correto? Só que isso aqui calcula uma circunferência só. Eu quero 2. Então você coloca um 2 aqui na frente, simplesmente para indicar que são 2 circunferências. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 20, 80. 80 π centímetros. Terminamos? É só isso, tá? Qual era a dificuldade aqui? A princípio, consegui enxergar que isso formam 2 circunferências, tá? Por que eu fiz o quadrado? Para você perceber que esse risco aqui, ó, corresponde a um ângulo de 90 graus. Isso vai aparecer com frequência durante os exercícios. Quando você conseguir visualizar esse risco aí dentro de um quadrado, corresponde a 1/4 da circunferência, tá? É por isso que eu desenhei assim, para você já conseguir visualizar isso. E depois disso é calcular o raio através da figura lá. Então você tinha que visualizar as pétalas, verificar o raio e a partir daí jogar na fórmula. Também é tranquilo de fazer. Agora sim, aquela questão que geral pira, aquela que é mais difícil. Vamos lá? Questão 16 e 17. Vamos fazer a 16. A princípio eu vou ler o texto, tá? A barra de ferro é dobrada em forma de um arco circunferência de raio 80 mm. E serve de apoio para o cursor que gira livremente sobre a barra em forma de arco AB. O cursor está preso ao centro do arco conforme a figura. Lá também eu consigo visualizar que a distância entre A e B é de 80 raiz de 3. 16. Calcule a medida do arco AB em graus. Arco AB. Deixa eu tentar reproduzir esse desenho. Então, eu vou fazer uma circunferência. Aqui nessa circunferência eu vou marcar o ponto A e B. Aqui está o ponto A, aqui está o ponto B. Eu quero que você se lembre que, de acordo com a figura, essa distância de AB mede 80 raiz de 3, ok? Vou fazer o raio. Vou marcar o raio aqui, ó, do centro até o ponto A, ok? Isso aqui é o raio. De acordo com o desenho, o raio mede 80. Observe que eu posso marcar o raio de A até B também. Olha aí, 80 também, né? O raio amarelinho aí. Esse raio aqui, ó, mais um raio, ó, 80 também, ok? Marquei 3 raios, todos eles medem 80, do centro até a borda. Agora eu quero que você preste atenção nesse triângulo formado, ó. Olha esse triângulo aqui, ó. Eu consigo calcular dimensões desse triângulo rosa aí. Eu consigo calcular esse triângulo. Esse triângulo é um triângulo retângulo, em que a base dele mede a metade de 80 raiz de 3, então mede 40 raiz de 3, e a hipotenusa mede 80. Olha aí, eu tenho essas medidas. O que eu preciso saber? O que a atividade me perguntou? A atividade me perguntou o tamanho desse ângulo. Ó, esse ângulo aqui, ó, eu preciso saber essa medida em graus, tá? Em graus. Aí eu quero te dizer o seguinte, se você descobrir essa medida aqui de dentro, ó, você sabe a medida de fora. As duas juntas têm que dar 360. Ou seja, se eu descobrir o ângulo do triângulo, esse ângulo branquinho aqui, ó, quer dizer que eu sei esse ângulo aqui, que é igual a esse aqui do lado. Então eu posso descobrir o ângulo do triângulo. Como que eu faço isso? Através da trigonometria. Lembra que tem o seno, cosseno
tangente. Corri, caí na coca. O que eu tenho aqui? Eu tenho a hipotenusa e esse ângulo aqui, ó, observe que ele está do outro lado, ó, ele está oposto ao meu ângulo. Ele é o cateto oposto. Quais dos três, seno, cosseno ou tangente, que eu tenho cateto oposto e hipotenusa? Observe que é o seno, ó, cateto oposto e hipotenusa. Então, o seno desse ângulo que eu não sei, que eu vou chamar de x, é igual ao cateto oposto, 40 raiz de 3, sobre a hipotenusa, 80. Não dá para calcular, mas... Não, até dá na calculadora, óbvio. Mas eu posso fazer uma simplificação. O seno de x, vou dividir os dois termos por 40, tá? Vai ficar raiz de 3 sobre 2. Qual seno vale raiz de 3 sobre 2? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2, raiz onde não tem 1, 1, 2, 3, 3, lá em cima, ó, 30, 45, 60 graus. Então, isso aqui é igual a 60 graus. O ângulo do triângulo mede 60 graus. Se esse ângulo aqui dentro do triângulo mede 60, os dois juntos, 60 mais 60, 120. 120 para chegar a 360, 240 graus. Terminamos. Fácil de fazer, não é? Bem mais fácil do que você imaginava. O que eu trabalhei aqui? Trigonometria, tá? Tinha que visualizar esse triângulo. Difícil de fazer? Não, depois que a gente consegue visualizar o triângulo. A partir daí se torna fácil. A parte complexa é você conseguir enxergar esse triângulo aí e como você vai descobrir o ângulo, tá? Eu espero que você tenha conseguido chegar nessa solução, tá joia? Vamos continuar? Questão 17. Sabe-se que o cursor percorre todo o trajeto ao longo do arco AB. Determine a distância percorrida em centímetros, ou seja, o cursor ele sai aqui do centro, ó, e está aqui na borda, né? Tem um cursorzinho lá. Ele percorre do ponto A até o ponto B. Ele dá essa volta aí. Qual é a distância que ele percorre? Essa aqui é a parte mais fácil da questão. Tá? Esse aqui, depois que a gente descobre o tamanho do ângulo, fica muito fácil. Por que fica fácil? Porque para descobrir o percurso, a gente pode fazer 240 por 360, lembra que é uma fração, eu não quero saber a volta inteira, eu quero saber só o ângulo de 240 graus, que multiplica 2 vezes π vezes o raio. Aqui tem um segredo, hein? Leia a questão de novo. Determine a distância percorrida em centímetros. Se você ler o desenho, ele está em 80 milímetros, então eu vou apagar o zero, porque eu já quero calcular em centímetros, tá? Muito cuidado com isso. Isso aqui faz você errar na hora do Enem, na hora de concurso, por falta de atenção, hein? Muito cuidado. 240 por 360 é um número gigantesco, mas eu quero te lembrar que a circunferência, se ela for dividida em 3 partes, são 3 partes de 120, que dá 360, correto? Olha só, 240 tem 2 partes, 360 tem 3 partes. Então, você pode vir aqui apagar essa fração e deixar apenas o 2/3. Pode simplificar, pode fazer o cálculo mais simples, tá? Sem problema nenhum. Calculando, então, essa coisa linda aí. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 8, 32. 32 π sobre 3. Resposta correta, letra C. Fechou? Fácil de fazer também a 17, não é? Eu sei que você achou fácil. Depois que a gente descobre o tamanho do ângulo, fica super tranquilo. Pessoal, terminamos, tá? Essa atividade era somente essas 4. São atividades. Lembra que você está no segundo ano, gente. Segundo ano, Bernoulli é a série mais complexa. Você está passando pelo momento mais difícil de toda a sua vida acadêmica em matemática no ensino regular, né? No ensino médio. É óbvio que quem escolher aí engenharias da vida e administração, por exemplo, vai estudar muito mais matemática do que a gente está vendo aqui, tá? Existe aí uma gama de cálculos muito mais complexos aí envolvidos, específicos em uma área que a gente não pega. Mas você está fazendo isso agora, que é essa parte aqui. Observe que o nosso cálculo agora, ele está muito misturado. Para fazer uma questão, a gente precisa de uma grande quantidade de conhecimento, tá? Isso aqui é questão nível ITA, questão nível concurso militar. Por quê? As questões do Enem, elas são contextualizadas, são geralmente muito específicas em uma área. Você precisa determinar aquele resultado através de um conhecimento. As questões de vestibulares, principalmente vestibular
militar, elas, uma questão, uma grande gama de conhecimento. Então aqui está misturado, e isso é muito legal de fazer, são as melhores questões, porque você pega um conteúdo e você trabalha aquele monte de coisa, uma conta e trabalha um monte de conteúdo, e mostra que você realmente é uma pessoa que entende do assunto, sabe o que está fazendo, uma pessoa inteligente. E é por isso que eu gosto tanto dessas questões, tá? Para a atividade de hoje, nós vamos continuar, tá? Vira sua página aí, vai para a página 98. Ontem a gente falou sobre os ângulos e a atividade de hoje será sobre esses ângulos, tá? Atividade 23, 24, 25 e 26. 4 atividades, página 98 e 99, tá bom? Tô deixando aqui embaixo do vídeo também, caso você esqueça, e o link para enviar. Ó, beijo no coração, até a próxima aula, tá? Tchau, tchau!